a força do homem que se tornaria um grande patriarca. Abraão, ele é um personagem dito como o pai da fé. E à espera por uma promessa. E Deus vai fazer aliança com ele, vai prometer terra, descendência e que ele será uma pessoa abençoada. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. São cerca de 800 quilômetros andando em um cenário como este, que nossa equipe atravessou. Deserto, árido, quente e seco. Muitas vezes o ser humano se depara com situações em que se deve tomar uma decisão. Mas, em muitos casos, no momento de desespero, são tomadas decisões erradas e as consequências vêm. O maior problema é que nos dias de hoje não dá para perder tempo tentando reparar erros cometidos no passado. O que se tem a fazer é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas o que fazer quando não se tem uma direção da decisão certa a ser tomada? É o fim? Absolutamente não. Pois existe uma resposta para todas as questões financeiras que não foram resolvidas. E no programa de hoje você vai receber a força e a direção para tomar a decisão correta para se tornar um vencedor. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Eu tenho convicção que não é por acaso que você se encontra aí. Eu tenho certeza que se você assimilar o que nós vamos lhe mostrar, você vai dar a volta por cima. O tema de hoje é abre caminhos. Sim, os seus caminhos estão fechados, você está enfrentando uma situação crítica, caótica, desemprego, dívidas, as vendas não alavancam. Você sabe que muitas são as pessoas que diante das suas lutas estão sucumbindo, jogando a toalha, desistindo de lutar. Atualmente no Brasil, cerca de 8 milhões de brasileiros ainda estão desempregados e muitos têm desanimado. Mas se você se aliar a Deus, essa situação ela vai mudar. Um dos piores momentos de um ser humano é quando o desemprego bate a porta. Sair de casa ainda de madrugada, pegar condução, ir para filas de empregos, competir com outros milhares de profissionais por uma vaga ou ficar horas no computador atrás de uma oportunidade. Mas tanto esforço nem sempre tem êxito. 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Eles procuram serviço, mas não encontram. O inusitado dessa informação é que aumentou a quantidade de pessoas que gostariam de ter uma vaga de trabalho, mas desistiram. O tema de hoje é sobre o desânimo que gruda na vida das pessoas. E não é só a apatia diante do desemprego, não. Quando as tentativas parecem em vão, para alguns desistir se torna a única opção. Fala aí, Paulista. O que é que tu manda? Foi por essas e outras que o ator Mário Gomes desistiu da carreira artística. O ponto crucial foi uma fofoca que o fez perder espaço na TV. Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV. Ao longo de 36 anos dedicados à atuação,
participou de inúmeras produções que fizeram sucesso. Mário está longe dos estúdios desde 2017. Fala assim, nossa, coitado dele. Tá bem demais, tia. Vendi 700 cervejas. E não tão distante assim, temos outro exemplo de quem, diante da falta de oportunidade na área, acabou por mudar o foco. Uma experiência assim, extraordinária, um laboratório como pessoa, como artista, como ser humano. O ator Daniel Hertal, de 41 anos, começou a trabalhar como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana. Consigo pagar a conta de luz, eu consigo levar meu cachorro no veterinário. E isso que me encheu de força, de resiliência, de vontade para continuar. Com mais de 20 anos de carreira, Daniel está fora das câmeras desde 2022. A falta de oportunidade no meio artístico o fez criar um negócio próprio. Gelada? Uma água. Pode sentar, por favor. E olha só essa manchete. Niso Neto, filho de Chico Anísio, desiste de carreira artística e pede ajuda com o emprego. Longe da televisão, Niso revelou que tenta, há 5 anos, ingressar na área corporativa para buscar estabilidade profissional. Ele admitiu dificuldades para arranjar trabalhos como mestre de cerimônias, mediador de debates e apresentador de eventos. Desistir de lutar. Será que tem lutas que são difíceis de vencer? Você pensa em desistir de algo ou já desistiu? E não são só famosos, não, muitos anônimos, né? Anônimos e famosos têm enfrentado essas barreiras ao longo da vida. Bom, você que está enfrentando situações assim, você que precisa de ajuda, de orientação à luz da palavra de Deus, está aqui a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual. O 11 é o telefone 11 3573 3535. O WhatsApp, áudio ou texto, 3573 3500. A plataforma na internet é o pastoronline.com. Você pode entrar em contato agora, a nossa equipe está prontinha aí para lhe atender, para lhe ajudar. E com certeza, você sabe que uma palavra que vem de Deus pode te levantar, abrir o seu entendimento e você sair dessa situação, tá certo? E por falar nisso, nós vamos acompanhar agora uma entrevista com a nossa repórter que vai conversar com a senhora Nora. Veja como estava a vida dela antes de uma aliança com Deus. Ela tinha caminhos fechados, caminhos trancados, mas quando ela firmou um pacto com Deus, os seus caminhos se abriram. Olá para você que acompanha o nosso programa. Hoje você vai conhecer a história da Nora. Ela vivia uma vida estável até ser vítima de uma depressão e a vida dela virou de ponta cabeça. Olá, Nora, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que foi essa fase. A minha vida, antes eu sofria com depressão, porque eu possuía patrimônios, assim, eu tinha uma vida que aparentemente era uma vida estável, eu morava muito bem, eu tinha carro do ano, eu tinha um cargo, né, que supria as minhas despesas. E um dos motivos que eu adquiri a depressão foi esse, porque eu acabei perdendo, né, essas coisas e entrei num regime de afastar das minhas atividades, né, e ser beneficiada pelo órgão federal, né, afastado por incapacidade. E isso foi aumentando os problemas, eu tomava bastante medicações, eu tinha essas despesas, eu tinha compulsão, né, de compras para poder suprir essa questão desse vazio da depressão. Isso gerou um descontrole total. Eu tinha dívidas no cartão de crédito, eu tinha dívidas com pessoas que tentavam me ajudar e nada supria. Era uma vida totalmente desregrada, né, e infeliz, porque eu não tinha paz, eu não conseguia dormir por tantas dívidas e isso aumentava o consumo das medicações. Nessa fase, qual foi o momento mais desesperador? Foi quando eu me vi com muitas dívidas, cartão de crédito, era juros em cima de juros, pessoas me cobrando, eu não via saída, eu buscava uma saída, o que eu recebia já não
dava para pagar nada, era como se eu não recebesse nada, porque eu não sabia nem o que pagar, porque nada acessava. E eu cheguei nesse período, né, a sair de casa, fui morar de favor, porque eu não tinha condições de pagar as minhas dívidas, né, e passei esse período de muito sofrimento, porque todas as portas se fechavam para mim. Eu buscava emprego, eu buscava ser autônoma, ser vendedora, uma vez que eu tenho graduação, mas eu não conseguia, era tudo fechado. E esse foi um momento desesperador. E como foi que você conseguiu mudar essa situação? Eu consegui mudar essa situação através de um convite de uma amiga para ir na Igreja Universal, na Prosperidade com Deus. E quando eu cheguei, que eu vi as pessoas recebendo direção, de ânimo, de força, para correr atrás, dizendo que nada estava perdido se a gente obedecesse, colocasse em prática. E isso me deu uma esperança muito grande. E eu comecei a participar. Todas as segundas-feiras eu não perdia, não perco na realidade, essa reunião, porque ela fez toda uma diferença na minha vida, né? Eu mudei muito em todos os sentidos. E depois do pacto com Deus, como é que está a sua vida hoje? Depois que eu fiz a aliança com Deus, eu me libertei, né, do problema de saúde que eu tinha, que foi a primeira conquista. Depois eu consegui liquidar as dívidas, portas se abriram. Hoje eu sou uma profissional diferente daquilo que eu falo, daquilo que eu fazia antes. Eu trabalho numa empresa hoje de energia solar. Eu pensava anteriormente em ter um salário. Hoje eu tenho clientes que me proporcionam vários salários. Mudei essa situação totalmente. Eu moro numa casa confortável. Eu tenho um carro que antes eu precisei locar carros. Hoje eu não preciso mais. Graças a Deus, eu tenho hoje uma vida equilibrada, porque a minha maior conquista foi a paz, porque quem deve não tem paz, não tem sono, e tudo isso foi cessado, porque eu recebi o maior presente da minha vida, tentando conquistar coisas, obedecendo a Deus, me veio o maior presente, que foi o Espírito Santo na minha vida. Então hoje eu sou direcionada por Ele. Hoje eu atribuo tudo que eu tenho por conta da aliança que eu tenho com Deus e com Ele. E as demais coisas são consequências. Então, na busca de ter, eu acabei tendo o bem mais valioso, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Nora, muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço. Assim como a vida da Nora foi transformada, a sua também pode ser, independentemente da situação. Então, participe da reunião da prosperidade e faça um pacto com Deus. Voltamos ao estúdio com o senhor. Obrigado aí a repórter Sidneia, obrigado aí a senhora Nora. Você vê, os caminhos se abriram, hoje ela tem a direção de Deus, hoje aquilo que ela põe a mão dá certo. Não é que não tenham lutas, mas Deus está à frente. Aliás, a palavra de Deus diz isso. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isso é Isaías 45:2. Mas para que isso aconteça, você realmente tem que colocar Deus à frente. Isso não na teoria, e sim na prática. Daí entra a sua ação de fé. Hoje, segunda-feira, então, segunda-feira do Abre Caminhos. Sim, uma segunda-feira importantíssima, em 6 horários, daqui a pouquinho em 7 da manhã, depois às 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean, e juntos estarei com vocês às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Eu tenho convicção, certeza, que Deus vai mudar a sua história. Caminhos fechados. Miséria. Contratos cancelados. Inadimplência. Sempre que parece que algo vai mudar, surge um imprevisto. Sabe que era para a sua vida estar lá na frente, mas percebe que ela só está andando para trás? Nada que você faz traz resultados? Não aceite mais esta situação.
porta que Deus abre, ninguém fecha. É tempo de romper com essas barreiras e avançar. Será isto que estaremos determinando na Segunda-feira do Abre Caminhos, dia 17 de março. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para todos os corretores de imóveis, na maior palestra de prosperidade do mundo. Inclusive, acompanhe agora comigo alguns testemunhos de pessoas, inclusive corretores, porque hoje é a bênção para todos os corretores. Vamos acompanhar alguns que têm tido bom êxito, logrado bom êxito através de uma aliança com Deus. Seu nome? Igor. E a vitória, Igor? Bispo, há 4 meses eu iniciei como corretor de imóveis, não conhecia nada da área, era de uma outra área totalmente diferente. Em 2 meses e meio eu tenho vendido 2 imóveis por mês e nessa semana agora eu consegui conquistar o meu mais novo apartamento também. Quer dizer, 4 meses atrás você entrou na área, sem experiência do mercado local. Há 2 meses que você vem vendendo, dos últimos 2 meses e meio você já vendeu 2 apartamentos por mês. E a última bênção foi? Um apartamento que eu conquistei agora, semana passada. Semana passada conquistou o seu primeiro apartamento. Sim, senhor. Valeu a pena? Com certeza. Vai parar ou continuar? Continuar. Graças a Deus, bem forte para Jesus. Seu nome? Dayana. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Dayana? Então, bispo, eu trabalho no mercado imobiliário, né, com lançamento, sou corretora de imóveis. E nos últimos 12 meses eu tive resultados excelentes. Eu fechei mais de 23 milhões em contratos. Tem um resultado bem bacana e isso me possibilitou, né, eu comprar o meu primeiro imóvel, um apartamento avaliado em mais de 750 mil. Graças a Deus. Quer dizer que, como corretora, você está satisfeita, teve aí muitos resultados depois da aliança, e você só vendia para os outros, agora comprou o seu. Comprei o meu também. Eu vendo o lançamento, né? Então fiz aí mais de 23 milhões. E como o senhor estava falando algumas semanas atrás, né? Quando a gente tem um pacto com Deus, quando vem de Deus, as coisas vêm sem ser forçadas. Então as minhas vendas, nenhuma são forçadas, são vendas leves, sabe? Que acontece. Eu vou na padaria, encontro um cliente, vai informar uma conversa, vendo 2 milhões, vendo 6 milhões e meio, e assim por diante. Está fluindo. Fluindo, graças a Deus. Deus abençoe. Está fluindo para Dayana porque ela tem uma aliança com Deus. Repito, lutas existem, mas Deus está à frente, vai abrindo os caminhos. Hoje, segunda-feira do Abre Caminhos, hein? Daqui a pouco, 7 da manhã, o primeiro horário, depois 10 e meio-dia, isso tudo pela manhã, à tarde às 15 horas, cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean, e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite. Reuniões de 60, 70 minutos, no máximo de duração, objetivas de poder, você não vai pagar nada por isso. Inclusive, se você não tem ainda a nova aliança do pacto, você pode receber. Você tem aí as imagens da catedral, o Templo Maior aqui em Florianópolis, estacionamento gratuito, você entra pela rua lateral da catedral, você vai receber uma aliança como essa aí que você vê, em cor ouro branco, a frase em hebraico, aliança com Deus, gratuitamente. Todas as vezes que você olhar para essa aliança, você vai lembrar do seu pacto com Deus, a sua palavra empenhada e Deus para com você. Então você que um dia interrompeu o pacto, retorne, você que nunca veio, venha, com certeza Deus vai se manifestar na sua vida. Nos 6 horários que citei, endereço também você já sabe, e para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? Vamos agora conhecer a história do Joelci e da Zuleide, que também estão vencendo. Seu nome? É Joelci. Joelci, vitória com Deus, vitória no pacto, Joelci. Então, pastor, eu há 1 ano e meio aí entrei para o ramo imobiliário, né? Decidi fazer o curso e fui fazer estágio na imobiliária sem experiência nenhuma e foi bem complicado no início, né? Para o senhor ter uma ideia, fiquei 6 meses aí para fazer a minha primeira venda e Deus trabalhou muito em mim essa questão que o senhor pregou hoje aqui da confiança, né? Os momentos difíceis para a gente perseverar, não se comparar com os outros, porque na imobiliária que eu trabalho tem vários corretores também, e a grande maioria não tem vida com Deus, enfim. E o pessoal vendendo e a gente ali não conseguindo, mas veio essa primeira venda. Resumindo, na metade do ano, a gente perseverando no congresso, Deus me fez ser o campeão de venda da minha equipe. Né? Atingi uma meta aí que foi surpreendente até para mim. O primeiro em vendas. Exatamente, da minha equipe.
Mas aí passou mais um tempo, é assim, é de fé em fé, vitórias em vitórias, né? E aí agora, por fim, eu estava aí praticamente 4 meses, 5 meses sem fechar uma venda. No mês de novembro, agora que passou, eu estava com o contrato fechado, tudo alinhado, e tudo que o cliente pediu, a gente conseguiu na negociação. Na hora de assinar o contrato, o cliente desistiu. Aí veio aquele desânimo, veio aquela coisa pesada, assim, com vontade de desistir. Eu digo, não, eu confio em Deus. E a gente perseverando. Aí esse mês, aí, graças a Deus, entrou um cliente, a gente trabalhando a negociação. Chegou num ponto ali que travou também, o cliente meio inseguro, não fechava, e aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, na sexta-feira, ele assinou o contrato. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fez uma grande venda. Sim, senhor. Quer dizer, Deus é fiel, né? Deus é fiel. Na perseverança e na confiança. Amém. E coisas ainda maiores virão. Deus abençoe mais, Josi. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Zuleide. Dona Zuleide, o que aconteceu na vida da senhora como resultado da fé? Eu sou corretora de imóveis e este ano tinha sido um ano mais complicado, assim, bem desafiador. E fazia alguns meses que eu não estava fechando nenhum negócio. E no Dia dos Pais, eu fui trabalhar, onde as outras imobiliárias estavam fechadas, e eu estava trabalhando, e era já 5h30, quase 6 horas da tarde. Chegou um cliente pedindo uma casa de 3,5 milhões. E ele já estava há 2 dias procurando casa, vendo casas. E onde eu trabalho, o bairro é pequeno, então todas as imobiliárias têm praticamente as mesmas casas. Aí, quando eu fui vendo, eu já não tinha, dentro deste valor, eu já não tinha o que mostrar para ele. Ele já havia visto com outros corretores. Aí eu levei ele numa casa de 5,5 milhões. Ele queria 3,5, 2 milhões a mais. E nós olhamos no domingo à noite, na segunda de manhã, e na segunda à tarde, a mesma casa. E na terça-feira ele veio, fez proposta, e a gente fechou. Agora, quinta-feira, assinamos o contrato. Quer dizer, dona Zuleide, num dia atípico, né? Um dia que, feriado, Dia dos Pais, né? Domingo, quer dizer, as imobiliárias fechadas, as portas, a senhora decidiu fazer algo diferente. E aquele cliente que já estava há 2 dias à procura de uma casa nesse valor, não havia encontrado, encontrou a senhora, só que o imóvel que a senhora conseguiu era muito maior ainda. Mas Deus deu à senhora a disposição para perseverar e o resultado veio. Sim, porque, na verdade, assim, a nossa imobiliária, a gente trabalha nos domingos, então não é atípico. Isso é nossa cultura de trabalhar. Só que já era tarde, já era escuro, e eu estava com a chave da casa na imobiliária. Só avisei o proprietário que eu iria mostrar a casa. E assim, e todas as outras, aí eu teria mais um dia para mostrar. Mas todas as que eu tinha para mostrar, os outros corretores já tinham mostrado. Então, assim, foi algo muito de Deus, que eles acreditaram em mim e ainda pagaram bem mais da casa, né, do que eles estavam buscando. Fechou o negócio aqui? Sim, quinta-feira assinamos o contrato. Aliás, o contrato não, a escritura, a comissão, tudo certo, tudo resolvido. Vale a pena lançar as redes, usar a fé? Vale a pena firmar o pacto? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. E muito mais Deus vai fazer, bem forte para o nosso Deus, pessoal. Deus abençoe. É com você agora, você tá vendo aí os resultados, não é verdade? Segunda-feira do Abre Caminhos hoje, hein? 17 de março, daqui a pouco às 7 da manhã, 10 e meio-dia, 15, 18, 19, 30, 6 horários. Palestra para o sucesso, gratuitamente, dentro do Congresso da Prosperidade com Deus. E quem sabe você é aquela pessoa que já era para estar dando testemunhos também, já era para estar vencendo, você nos acompanha há dias, sempre pelas manhãs, você está ligadinho no nosso programa, mas você não tomou atitude ainda de sair de casa, de vir, de participar e quem sabe, hein, algum preconceito. Quem sabe você realmente, já era para estar conosco, mas de repente alguma coisa tem acontecido para que você não venha. Vamos conhecer como é que estava a vida do Eduardo. O Eduardo foi vítima de fake news e por causa disso ele levou tempo para chegar à igreja. Meu nome é Eduardo Yamamoto, sou empresário.
eu tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. Sem conhecer a Igreja Universal, sem conhecer o Bispo Macedo, eu tinha aquele ódio, aquela raiva, só o fato de ouvir, de falar. Eu via as imagens do Bispo Macedo, eu via notícias, só que tudo isso aí, sem a gente conhecer, eu tinha uma raiva, eu tinha um certo preconceito. Eu via muitos outros dizerem que a Igreja Universal só queria o dinheiro do povo, que eles são charlatão, são mentirosos, enganadores, faziam lavagem cerebral. Então, eu nunca tinha frequentado uma igreja, mas só do fato de ouvir, só do fato das pessoas falarem, eu já tinha um certo preconceito, eu tinha um certo ódio, uma raiva do bispo só de ouvir falar. Eu vivia uma vida difícil, uma vida miserável, e o meu sogro já era da Universal. E ele sempre nos evangelizava, falava da igreja, só que eu não aceitava. E mesmo eu resistindo, não querendo ir, a minha esposa chegou um dia que ela tomou uma decisão, ela falou assim, não, hoje eu vou para a igreja, porque eu quero ver a diferença na nossa vida. Eu não aceitando, mesmo assim, eu fui, levei ela para a igreja e fiquei dormindo no carro, no estacionamento. Isso se passou um mês e ela começou a frequentar, começou a agir a fé, e nisso começou a me bater uma curiosidade de o que acontece dentro de uma igreja, que eu nunca tinha entrado numa igreja. E um dia, do estacionamento, me bateu uma curiosidade e eu resolvi entrar na igreja. Então eu entrei, sentei no último banco e comecei a assistir a reunião. E do último banco, na semana seguinte, eu comecei a sentar no primeiro banco. E ali eu comecei a assistir a reunião, comecei a entender. E o tempo foi se passando, começou a ver a mudança na vida sentimental, começou a ver a mudança na vida financeira, recebemos o Espírito Santo. Hoje tudo mudou na nossa vida e hoje a gente vê. Fake news prejudicou minha vida, porque se eu soubesse que a igreja era da maneira que é, eu já tinha chegado na igreja muito antes. Só que através dessas notícias falsas, através do preconceito, me segurou muito. Então, tudo isso me prejudicou. Mas, graças a Deus, hoje nós estamos na fé, né? Estamos na luta e tudo deu certo. Para quem chegou morando de favor, moravam num quarto 3x4, hoje nós moramos numa casa de 400 metros quadrados. Hoje nós temos uma vida financeira abençoada, uma empresa abençoada. Hoje nós temos uma família abençoada. Hoje eu digo assim para as pessoas que, como eu tive preconceito no passado, hoje eu acredito que tem muita gente que tem esse preconceito. Eu tive esse certo preconceito e hoje estou aqui, né, de fato e verdade, testemunhando, né, tudo que o Deus tem feito na minha vida. Vença também os preconceitos, como Eduardo venceu e hoje a vida dele está transformada. Espero por você então, nós aguardamos por você hoje, segunda-feira do Abre Caminhos, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 horas o Bispo Jean Paulo estará e juntos estarei com você às 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Vamos firmar um pacto com Deus, você vai receber a aliança gratuitamente, vamos clamar, determinar o Abre Caminhos para você, traga documentos para apresentarmos a Deus. Para mais endereços, universal.org/localizar. E se você é corretor, hoje terá uma bênção especial para você, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pela sua audiência e até logo mais.